Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento, Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Química Pampa, solução em produtos para piscinas e higienização. Estamos apresentando o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na televisão Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Este programa é uma produção da SM Produtora e uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Temos hoje um programa especial. Eu estou muito feliz porque conseguimos alcançar a celebração de 2 anos de existência deste programa. E eu preparei agora em maio, e eu preparei um programa especial hoje, que foi muitas vezes fruto da minha criatividade e do meu pensar de como deveria ser este programa. Este programa é uma criação, é produção intelectual minha, e eu tenho uma equipe por trás, técnica, que trabalha comigo e com quem aprendi muito, e nós trocamos muitos valores. Eu não posso deixar de mencionar que da minha equipe fazem parte 3 mulheres importantes, eu e mais 2. Thaís Trevisan, que é a coordenadora-chefe da SM Produtora e da televisão Santa Maria, e a jornalista Janine Appel. São mulheres especiais para mim, porque eu percebi que elas sabem valorizar o ser humano. Elas valorizam o meu trabalho, elas respeitam o meu trabalho e elas têm um cuidado enorme não só comigo, como com os convidados e com aquilo que nós devemos mostrar para as pessoas, para a comunidade de Santa Maria. Realmente eu não faço, os programas não seria nada sem elas, e nós não estaríamos comemorando esses 2 anos sem a participação delas na minha equipe e do diretor André Trevisan, que abriu a porta para que eu pudesse expor a minha criatividade. Agradeço imensamente. Dia 4 de maio, então, oficialmente, o programa foi aberto em 2019 e este ano completa 2 anos. Por que ele se chama A Arte de Fazer o Belo? Além de levar meu nome, que tem a autoria como produção intelectual, ele tem esse nome, A Arte de Fazer o Belo, porque eu procuro trazer pessoas que estão engajadas verdadeiramente na realidade e na expressão das suas vidas e da sua arte através do fazer o belo. Além de ser arte, que significa uma força, né, um erotismo de criatividade da pessoa, aquele fogo, aquela chama que aquece dentro e que o espírito coloca para fora como vida. Tem o fazer. Não adianta nós pensarmos, criarmos, inventarmos, termos vontade, mas não colocarmos em prática aquela criatividade.
Então o fazer com as mãos. E o fazer com as mãos também tem uma técnica por trás disso, né? Nenhum artista é o que é se não houver uma técnica, se não tiver estudado e aprendido a técnica para poder fazer a sua produção. E o belo é porque se é bom, deve ser belo, né? Por que o belo vem através de algo que é bom? O bom, ele me dá esse prazer que o belo também dá em degustar, em se deliciar, né? Então o belo é tudo aquilo em que eu contemplo e faz uma ação de movimento, de beleza, de gostosura dentro de mim. É como se eu estivesse comendo uma maçã, tomando uma água deliciosa, tomando um banho de mar. O belo é sempre aquilo que me gera prazer. E por isso precisa ser bom, porque o bom traz a qualidade, né, das coisas. Se é bom, então é belo. Então hoje eu convido a vocês para nós fazermos esse exercício da fruição de uma obra, de algumas obras que eu trago para vocês. O que é fruição? O ato de fruir. O ato de a gente fazer contato com este prazer, a gente aprender a saborear uma obra, ter esta metabolização daquela obra, daquela escultura, daquela pintura, daquela música, de um filme no cinema. Então, todas essas obras são criações de artistas e por isso eu sempre falo que é importante a responsabilidade do artista para mostrar aquilo que ele está querendo levar à comunidade, ao público. Então hoje eu escolhi, como esse programa tem esse propósito de trazer sempre as 7 artes, a pintura, a escultura, a música, a poesia, a dança, o cinema, a literatura. Eu trago sempre um pouco de cada um e as questões históricas, para a gente compreender de onde veio, de onde vim, onde estou e para onde vou. Então tudo que nós conhecemos hoje não veio do nada, veio de pensadores, veio de pessoas estudiosas, veio de artistas que sublimaram, que tiveram um espírito criador e lançaram a sua ideia. Então hoje eu escolhi um escultor, um pintor e um músico. Então no primeiro bloco nós vamos ver agora, eu vou passar algumas imagens do escultor Antônio Canova. Ele viveu entre 1757 e 1822, foi um grande escultor, foi arquiteto, foi pintor, foi desenhista, mas ele se especializou apaixonadamente pela escultura. Foi onde ele se mostrou de modo grandioso e era contratado por muitos reis, soberanos, enfim, pessoas para fazer as esculturas, que tem em vários museus do mundo as esculturas dele, para se poder visitar. E depois que passar esse momento que nós estamos da pandemia, nós podemos formar grupos, fazer visitas em museus e começar a compreender essa questão da fruição. Eu fiz essa experiência na minha exposição Grandeza Feminina em 2017 em Santa Maria. Fiz esse exercício de fruição das obras na minha exposição. Hoje nós vamos fazer aqui no programa no primeiro bloco e no segundo bloco com algumas obras minhas. Então eu vou passar umas imagens de Antônio Canova.
algumas obras que eu escolhi, que é a Vênus Itálica, Amor e Psique, As Três Graças, Pares e a Vênus Vencedora. Vocês fiquem observando num lugar assim silencioso, bem acomodado, e fiquem observando, metabolizando essas obras e observando o que o corpo de vocês sente enquanto passam as obras. E depois eu mostro um pintor. E se vocês quiserem comentar depois no Facebook, nos comentários, enviar mensagens do que vocês sentiram, podem enviar as suas percepções. Vamos lá, Antônio Canova, escultor. Agora eu escolhi Caravaggio. Caravaggio também foi um dos maiores pintores da história da arte. Ele se chamava Caravaggio, Miguel Ângelo de Caravaggio. De Caravaggio era o nome do vilarejo, né? Onde a família dele habitava, e ele foi conhecido por Caravaggio. Eu escolhi as obras de Caravaggio: Cesta de Frutas, Baco, que é uma obra famosíssima, O Menino com Cesta de Frutas e O Tocador de Alaúde, que foi a primeira obra em 1595, mais ou menos, onde ele criou e se tornou famoso. Vamos ver essas 4 obras de Caravaggio e vocês fazem aí na casa de vocês o exercício de fruição.
eu escolhi uma música e depois dos intervalos a gente volta para que eu vou falar das minhas obras, dessas duas obras que vocês estão vendo, vou fazer uma análise delas. Então a música que eu escolhi para vocês fazerem a fruição, deixem a música entrar dentro de vocês, observem o que vocês sentem, fechem os olhos se puderem, e vejam que imagens ela produz, essa música produz, porque a música produz imagens, né? E depois vocês podem também me enviar os comentários sobre essa fruição da música. A música que eu escolhi é uma música belíssima, que eu adoro, eu acho ela lindíssima, uma música perfeita, assim, em todo o seu contexto, em toda a sua composição, que é o Adágio de Albinoni. Albinoni se chama Tommaso Giovanni Albinoni, se vocês quiserem pesquisar sobre o trabalho dele. Ele nasceu em 8 de junho de 1671 e morreu em 17 de janeiro de 1751, em Veneza. Então, ele é considerado um artista livre. Por quê? O pai dele era um homem rico, tinha uma fábrica de papel, mas ele não quis ele não quis essa herança de ser o condutor da fábrica, deixou isso para os dois irmãos dele e se dedicou à composição do seu violino. Então ele era um músico, um artista livre, porque ele não estava condicionado à igreja, a algum príncipe ou rei, alguém que solicitasse composições ou fizesse exigências de determinadas composições para ele. Então ele era livre porque ele criava de si mesmo para fora. Então nós vamos ouvir Adágio de Albinoni agora e nos vemos no próximo, depois do intervalo.
Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento, Camacho Consultores. Consultoria em recrutamento e seleção. Química Pampa, solução em produtos para piscinas e higienização. De 10 anos, nós, da Camacho Consultores, oferecemos programas de trainee e estágio para grandes empresas. Atendemos vagas administrativas, especialistas e gerenciais em qualquer região do país, através de ferramentas digitais. Para treinamento e desenvolvimento, disponibilizamos aos nossos clientes jogos e ferramentas web. Consulte conosco algumas das opções já utilizadas por grandes empresas. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. E espero que vocês tenham gostado do exercício de fruição. E eu gostaria de dizer para vocês então que esse vestido que eu estou usando hoje, ele é um vestido pintado por mim, que eu usei naquela exposição de 2017, da exposição Grandeza Feminina. E as joias, as bijuterias, semijoias que eu estou usando hoje, o colar e o brinco folhado a prata, são pintados por mim também, estão disponíveis na minha loja virtual ligiamarques.com.br. Sempre temos novidades por lá e você também encontra essas peças aqui no meu ateliê, se quiser vir visitar pessoalmente. Bom, essas obras, eu vou falar rapidamente sobre elas e vocês podem também fazer a fruição delas no final do programa. Eu vou passar uma outra música e a gente encerra o programa com essa música. Depois, um outro dia eu mostro também como nasceu o meu trabalho, que eu pinto desde 1978, né, e a evolução das minhas obras, porque o artista ele passa por evoluções, né? Então eu tenho obras de 78, de 95, 96, 98, depois 2008, que é esta aqui, essa data de 2008, e essa de 2017, que foi para essa exposição Grandeza Feminina em Santa Maria. Então vamos lá, como é que nasceu essa obra? Essa obra, eu estava fazendo um curso de imersão com o professor artista e cientista Antônio Meneghetti, em Santo Ângelo, e ele faz uma imagogia, né? Pede para nós fecharmos os olhos. Nós estávamos numa lavoura de soja entre as folhas e eu fechei os olhos e enxerguei um projeto de um espaço com prédios, casas, um lago, vegetações, natureza. Tive uma imagem. E logo depois daquilo eu desenhei essa imagem. E depois disso eu pintei esse quadro, que se chama Quando o Projeto é um Abraço do Ser. Então, aqui são os prédios que eu via, as arquiteturas, né? As arquiteturas que podiam ser redes, uma rede hoteleira, poderiam ser hotéis, enfim, era um espaço que ia ser construído, né? Então eu vi vejam que as torres das edificações da arquitetura, elas lembram um pouco a Rússia, né? As edificações, aquelas torres das cúpulas das igrejas da Rússia. E aqui tem uma árvore, o tronco de uma árvore com as folhas, porque eu estava no meio da natureza e esse projeto era uma construção no meio da natureza, como é o Recanto Maestro, por exemplo. E aqui um lago na frente dessas edificações e o sol, a presença
essa simbologia do círculo, que é a essencialidade do ser, né? E a nossa relação de ser humano com o ser universal. E depois, claro, pássaros, né? Nuvens, montanhas, o jardim. Então esse é o significado dessa obra. Ela está à venda também na minha loja virtual. Depois, essa obra se chama Musicalidade. Então aqui ela tem o fundo branco, que valoriza. Eu gosto muito do fundo branco nas obras. E se vocês observarem, por que ela se chama Musicalidade? Porque ela tem um instrumento musical aqui. Ela tem um instrumento musical de sopro. Ela lembra aqui o meio, o miolo de um violino ou de um violão. Ela tem uma dança, como se fossem também notas musicais. Ela tem um movimento, né? E aqui começa a se formar um corpo feminino. Então essa é uma obra, se chama Musicalidade, pintada em 2017. Então agora, para encerrar o programa, encerrando e também abrindo novos programas que vão celebrar o aniversário deste programa, agora em maio, vamos ter programas belíssimos. Fiquem conosco, que nós vamos crescer e aprender juntos muito e sempre. Então, eu encerro o programa com a música de um organista, professor e compositor alemão do estilo barroco, que se chama Johann Pachelbel. E nós vamos ouvir o Cânone de Pachelbel, em Ré maior. Ele foi o maior organista antecedente a Bach.
resultado do exercício de hoje, do programa de hoje, a fruição das obras do primeiro e do segundo bloco. E eu quero lembrá-los também que nós temos estes canvas, miniaturas de obras minhas em reprodução, à venda na loja virtual ligiamarques.com.br. Também é possível fazer reproduções de outras obras e aí vocês têm que fazer então um contato para fazer o orçamento. Foi um prazer ter estado com vocês, estou muito feliz pela comemoração do programa de 2 anos de existência. Agradeço mais uma vez à televisão Santa Maria por proporcionar a oportunidade então de levar arte e cultura humanista aos santamarienses e à comunidade do Rio Grande do Sul e do Brasil também e do mundo, porque este programa é exibido nas redes sociais do Facebook e YouTube. Agradeço aos apoiadores culturais deste programa e a gente se vê nos próximos programas. E eu espero você! Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento, Camacho Consultores. Consultoria em recrutamento e seleção. Química Pampa, solução em produtos para piscinas e higienização.